Marcos, capítulo 1, versos de 14 até o 15. Farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada da Bíblia Sagrada. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém. Deus querido, abençoa-nos. Te pedimos em nome de Jesus, aquieta os nossos corações, direciona as nossas mentes, ilumina o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra, que ela encontre lugar, Senhor, e tendo encontrado lugar, produza frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem para um novo tempo. Nesses tempos de pandemia, meus queridos irmãos, você já deve ter ouvido falar de voltar ao normal. Uma volta ao normal, e alguns têm chamado de um novo normal. E aí, eu me pergunto e pergunto a vocês esta manhã: como deve ser e como deve atuar a igreja do Senhor neste novo normal que temos pela frente? Vamos continuar como éramos? Cabe respostas? Cabe pensar. Mais cautelosos? Talvez mais atentos? Como será a igreja desse tempo? Mais servos? Mais dedicados ao serviço? Serviço cristão, serviço do mestre? Como será a igreja? Ou mais fechados? Mais encolhidos? Ou talvez mais acolhedores? Uma igreja acolhedora sempre foi desejada, inclusive pelo Senhor da igreja, pelo dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Ele era acolhedor. Ninguém saía da presença dele da maneira como chegou. Todos saíam melhores. Deixa eu lhes perguntar: como tem saído as pessoas pós-contato com a igreja de Cristo? Sabedores de que a igreja não é a estrutura, a igreja está aqui, está aí no coração e na vida de cada um. Como será a igreja desse novo tempo? Sim, nós esperamos, irmãos, uma igreja mais engajada na missão de Deus. Porque Deus está em missão. E qual é a missão de Deus? É de salvar para si o homem perdido. Esta é a missão do Senhor. Deus nunca descansa dessa missão o tempo inteiro. E Deus amorosamente inclui a igreja nos seus planos e lhe dá o privilégio, olha só, o privilégio de ser participante dessa missão. Ele dá o privilégio de ser o agente de Deus para cumprir a missão que é dele. Não é o meu projeto, não são os nossos projetos, é o projeto de Deus. Como será a igreja desse novo tempo, desse novo normal? Parte da missão de Deus é a mensagem que Deus tem para este mundo. Há uma mensagem do Deus que está em busca dos perdidos. Pela Bíblia toda, há um ledo engano de que Deus tem apenas um povo especial e que só olha para esse povo. Nós veremos Deus olhando para todas as nações. Se não, o que dizer da história do profeta Jonas, quando Deus lhe envia a pregar para um povo incrédulo, ímpio e cruel? Por que Deus faria isso, se o olhar de Deus também não estivesse
para as nações. Quando o Senhor chama Abraão, o pai da fé, ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ora, como ser bendito, abençoado, se não forem alcançados pelo amor de Deus? O olhar desse Deus sempre esteve voltado para outras nações. Senão, o que dizer do Senhor Jesus, quando de repente conta-nos a Bíblia que ele está a caminho de Jerusalém, e então diz o texto que era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por aquele lugar onde uns não conversavam com os outros, uns não consideravam os outros, nem eram praticantes da verdadeira religião na visão dos judeus. Jesus entra em Samaria, encontra uma mulher, acolhe esta mulher, ela cheia de dúvidas técnicas sobre a religião. Jesus a acolhe e lhe diz: mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ela diz: eu quero. Eu quero dessa água, me dá dessa água. E aí a palavra diz que ela, sendo alcançada pelo Senhor, sai, conta para a cidade, e aí vem a cidade inteira, a aldeia inteira, para ouvir a novidade, para ouvir e ver e estar com o grande profeta que estava entre eles. E aí eles dizem: agora nós cremos, não mais pelo que você disse, mas porque nós vimos esse Jesus. Sim, o olhar de Deus está voltado para as outras nações, está voltado para o mundo inteiro. E hoje eu quero falar de parte desta missão, que é a mensagem. E esta mensagem é uma das missões dentre as várias que a igreja tem. A igreja precisa socorrer, a igreja precisa abençoar, e a igreja precisa falar, pregar, em outro sentido, o reino de Deus. Um novo tempo chegou, e o texto que lemos anuncia isso. O versículo 15 de Marcos 1 diz: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Esta é a mensagem para o século 21. Esta é a mensagem para os nossos dias. É a mesma mensagem. Não precisamos de outra. O mundo não precisa de outra. É a mesma mensagem. Chegou a hora, diz Jesus. É chegada a hora. O tempo é chegado. Cumpriu-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Próximo não no sentido de está chegando. Próximo é está aí contigo. Ele caminha contigo ao teu lado. Ele está contigo, ele está entre nós, estamos sendo alcançados pelo reino. Esta era a mensagem de Jesus e é a mensagem para estes dias. O reino de Deus está próximo. Testemunhos como o que nós ouvimos hoje, o que são? É o reino de Deus acontecendo nas casas, é o reino de Deus acontecendo nos corações. O reino de Deus está entre nós. Sobre este reino falou Daniel no seu livro, quando ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. De acordo com Daniel 2:44, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro. Este reino é um reino permanente, é para sempre. Reinos humanos levantam-se e caem, levantam-se e são destruídos, não duram, mas não este reino. Este reino é permanente, é um reino de justiça, onde o que é certo, o que Deus acha certo, acontece. É um reino de bondade, é um reino de acordo com o que anunciou o salmista. Salmo 145, usado para abrir este culto. Salmo 145, a partir do verso 13, diz: o teu reino
é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Este é um reino de bondade, é um reino de misericórdia, é um reino para sempre, e este reino chegou, anuncia Jesus. Segunda e última é que há uma mensagem para este tempo, é a mesma mensagem, é a mensagem pura, simples e maravilhosa. O Senhor Jesus surgiu proclamando: arrependam-se e creiam no Evangelho. Este é o mesmo antigo sermão, é a mesma antiga pregação que todos os fiéis do Senhor têm pregado ao longo da história, ao longo das eras, desde o começo do mundo. Era isso que Noé pregava: arrependimento. Desde Noé até o presente, a essência da mensagem de todos eles é: arrependam-se e creiam. Foi esta mensagem que o Senhor Jesus mandou pregar quando Ele envia como apóstolos os seus 12 discípulos. É esta mensagem, conforme Mateus 10:7: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. E a especialidade daqueles discípulos não era ir para discutir filosofia. A especialidade daqueles discípulos não era ir e pregar sermões eloquentes, nem tampouco mercadejar a fé, não. Jesus diz em Mateus 10:8: curem os enfermos, essa era a missão. Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Que mensagem maravilhosa, que missão sublime, que missão preciosa. O apóstolo Paulo, quando está saindo de Éfeso, depois de 2 anos e meio, para na praia, ora com aqueles anciãos, chora com eles, porque tinha passado com eles um tempo precioso e bom. Depois de tanto tempo, quando ele os deixou, a substância do ensino que ele ministrou ao coração deles, nas palavras dele mesmo, foram o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo ficou reforçando por 2 anos e meio em Éfeso. Muito ensino, muita coisa aprenderam, mas Paulo diz: eu preguei o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçam, tudo que as pessoas de nossa cidade precisam é crer no Senhor Jesus Cristo. Para crer, precisam arrepender-se, precisam deixar a vida que levavam até aqui e mudar a direção da sua história e mudar a direção das suas vidas. Arrependam-se e creiam, é a mensagem para os nossos dias. O arrependimento e a fé são o que nós podemos dizer pedras fundamentais do ministério de Cristo, e estes devem ser os nossos principais ensinos. Vamos às pessoas, não para discursar eloquentemente. Poucos vêm a Cristo através disso, mas muitos virão ouvindo testemunhos como o que ouvimos hoje. Muitos virão ouvindo: Jesus mudou a minha casa. Muitos virão ouvindo: Jesus colocou esperança que eu não sei dizer como, eu só sei que eu creio, eu só sei que eu espero. Em meio a uma situação de pandemia, em meio a uma situação de tensões, de lutas, há uma esperança. E essa esperança nasce, brota no coração, quando a pessoa arrepende-se, torna-se agora amiga de Deus e crê no Senhor Jesus Cristo.
E estas são as necessidades reais de todos os homens. Porque todos nós, afirma a Bíblia Sagrada, nascemos em pecado e filhos da ira. Não queríamos saber de Deus. Portanto, segundo a palavra diz, inimigos de Deus. Nada em nós quer Deus. É muito mais confortável levarmos a vida sem termos horários para isto ou para aquilo, sem precisarmos separar tempo para coisas espirituais. Para o nosso corpo é prazeroso muitas vezes, mas a vontade de Deus não é essa. Precisamos nos arrepender, nos converter e nascer de novo, se quisermos ver o reino de Deus. Foi isso que Jesus falou para um doutor da lei chamado Nicodemos. É preciso nascer de novo. Isso deu um nó na cabeça daquele mestre da lei. Deu um nó. Aí Jesus o acolhe, porque o nosso Senhor é acolhedor, e diz: você, sendo mestre da lei, não entende estas coisas? Eu estou te falando de coisas espirituais. É o espírito Nicodemos. E o espírito Nicodemos é vento livre, é vento solto. Você não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde ele vai, mas você sente, ele sopra. O espírito sopra vida, o espírito sopra esperança nos nossos dias. Aleluia, aleluia. Como estamos a respeito deste arrependimento e dessa fé que crê no Senhor? Já tomamos conhecimento? Abandonamos a nossa velha maneira de viver, esquecidos de Deus, afastando-nos de Deus, como diz o Senhor ao seu próprio povo, dizendo-lhe uma coisa e o coração querendo outra? Como estamos a respeito de arrepender e crer? Como estamos a respeito disso? Será que os nossos atos, a nossa boca e o nosso coração estão andando na mesma direção, que é a direção de Deus? Há um convite esta manhã para todos nós. Já descansamos em Cristo e agora confiamos nele? Ou as notícias nos impressionam muito mais do que a maravilhosa notícia da salvação em Cristo? Descansa o coração no Senhor, descansa o coração em Cristo. Todo homem, escutem bem, todo homem precisa declarar a sua própria incapacidade de gerir a própria vida. Eu por mim mesmo preciso entender, não consigo, não posso gerir o meu dia a dia, não sei nem qual vai ser o meu próximo passo, não tenho capacidade para isso, não tenho respostas para muitas indagações, não tenho respostas sobre como vai ser o futuro dos meus filhos, da minha casa, não tenho respostas para muitas coisas, então só me resta me curvar diante daquele que sabe tudo, que já conhece o futuro, que já sabe o que vai acontecer, que sabe o meu deitar e o meu levantar, e cada noite deitar e dizer: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor foi comigo. Pai, por misericórdia, providencia o dia de amanhã, provê para amanhã. Hoje, Pai, nós chegamos. Hoje, Pai, deu tudo certo. E se alguma coisa não deu certo, foi para eu aprender. É assim que devemos confiar. Aleluia. É assim que devemos crer. Nós podemos, ouçam-me bem, chegar ao céu sem muita cultura. Nós podemos chegar ao céu até sem saúde. Como dizemos por aí, podemos chegar ao céu um caquinho, um pó, só o pó. Podemos chegar ao céu sem muita riqueza, sem nenhum valor deste mundo. Mas nós jamais chegaremos ao céu se não crermos em Jesus Cristo. Jamais chegaremos lá se não nos apossarmos da bênção do Salvador, sem crermos. Sabem, a incredulidade impede milagres,
O Senhor não consegue trabalhar onde não há fé. Muitas e diversas situações o Senhor não trabalha se nós não crermos. É preciso crer, é preciso confiar. A incredulidade torna-nos insensíveis. Lembram-se que Jesus, na sua própria terra, ficou abismado com a falta de fé do seu próprio povo, da sua terra natal, Nazaré. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres, só curou algumas pessoas e foi a outros lugares onde ele era desejado. A incredulidade nos torna materialistas. A incredulidade nos deixará, se não cuidarmos, fora do céu. É preciso crer e se arrepender. A Bíblia diz que quem crer, essa é a ordem de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E João vai mais longe. Diante dessa ordem de Jesus, João capítulo 3, verso 18 diz: quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É crer, é apossar-se da bênção chamada Jesus pela fé. E aqui nós podemos concluir a mensagem para os dias de pandemia, para o tempo pós-pandemia, para os novos tempos, para o novo normal, como estamos ouvindo, é uma só. O tempo chegou, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Nunca vimos tanta gente com medo, nunca vimos tanta gente sem esperança como nos nossos dias. A mensagem é uma só: o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É preciso um novo coração. E é preciso uma fé viva no Senhor Jesus, de que Ele é o Redentor, ou seja, Ele nos tirou da vida de trevas que vivia, nos comprou do nosso antigo dono, por isso nos redimiu. Até então, nosso Senhor era outro. Ele nos resgatou, pagou alto preço. Nenhum de nós conseguiria fazê-lo, mas Ele com o seu sangue precioso. O apóstolo Pedro diz: não foi com prata, não foi com ouro, não foi com qualquer pedra preciosa, mas foi com o próprio sangue que o Senhor Jesus nos resgatou. É preciso fé nesse Senhor, nesse Redentor, para a salvação das nossas almas. Apossemo-nos por experiência própria. É muito bom vermos e ouvirmos a experiência dos outros, mas no Evangelho a experiência que conta é a minha, é a própria experiência. Tomem posse desta bênção. A verdadeira religião cristã consiste em arrepender-se e crer. Ela não é um conjunto de dogmas. A verdadeira religião não são regras, não são rituais. A verdadeira religião cristã é uma pessoa, é Jesus Cristo, é a pessoa do Senhor Jesus. É o Evangelho. Na pessoa de Jesus, Deus habitou entre nós. Isto é o Evangelho. Deus em Jesus veio morar aqui, viveu entre nós, andou como um de nós, sofreu como um de nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Tendo ressuscitado, nos trouxe uma esperança viva que não morre e que nos alenta nesses dias de angústia e de tribulação. Ele foi o primeiro que ressuscitou, e como Ele, nós também viveremos, ressuscitaremos e viveremos com Ele para sempre. Isto é o Evangelho, e o Evangelho aponta mais. Hoje Ele está lá no céu, à direita de Deus, lugar
lugar de honra, lugar de autoridade. E o escritor aos Hebreus diz que tudo que ele faz é interceder por nós, é pedir a Deus: dá mais um tempo para o Carlos, tem mais paciência com ele, tem mais paciência com a Cida, tem mais paciência com o Rodrigo. Ele intercede por nós. Aleluia! Isto é maravilhoso, isto é o Evangelho. O Evangelho, portanto, é esperança. Somente quando a pessoa se arrepende e crê é que ela finalmente vai encontrar a paz. Ser membro de uma igreja não é o que vai trazer paz. Ser absolvido por algum sacerdote humano não é o que vai trazer paz e nem salvar. É quando você crê arrependido, crê e toma posse pela fé. E por último, o Senhor está anunciando que o tempo é chegado. O tempo é agora. O tempo já chegou. E passam a fazer parte do reino exclusivamente aqueles que se arrependem e creem. Amém? Deus nos abençoe com sua palavra. Lhe peço que, assim como você está, curve sua cabeça e agora aplique esta palavra ao seu coração. E agora, você que já creu, já se arrependeu e creu, fortaleça a sua comunhão com Deus. Comece agradecendo a Ele e dizendo a Ele: que bom que o Senhor me encontrou. Que bom. Se alguém entre nós tem dúvidas a respeito desta salvação, eu lhes convido para fazer neste momento uma oração. Talvez seja esta a mais importante da sua vida. Mesmo que você tenha vindo à igreja algumas vezes ou tenha vindo frequentemente, talvez você nunca teve esse momento com Deus. Agora é você e Ele. É você e Ele. Arrependa-se e creia no Senhor. Bendito Pai, maravilhoso Deus, soberano, bom e Salvador. Com a tua igreja eu oro nesta hora, agradecendo por termos chegado ao final de mais uma ministração da tua palavra. Com a tua igreja reunidos, nós oramos. Alguns de nós estão agradecendo, felizes e abençoados, porque já tiveram um encontro contigo, porque já se encontraram com o Senhor e agora andam em paz. Mas pode haver, Senhor, entre nós pessoas que não têm ainda a viva esperança, e que mesmo tendo um dia declarado isso, o seu coração não o fez genuinamente. Então nesta manhã, Senhor, eu te peço, seja gracioso, acolhe esta mulher, acolhe este homem, acolhe-os em teus braços, ó Pai, recebe-os em teus braços. Eles são teus e agora decidem andar contigo, arrependidos, ó Deus, de andar longe do Senhor, e agora creem: Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Redentor, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, é o Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu por mim, que esta pessoa tenha uma experiência pessoal contigo, pessoal com o Senhor, convertendo o seu coração a Ti, convertendo a sua vida a Ti, convertendo os seus passos a Ti, para que o Senhor o acolha em seus braços, não só agora, mas de hoje para eternamente, porque as tuas ovelhas são tuas e ninguém arranca das tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço, crendo que já recebemos. Amém, amém, glória a Deus.